Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é maravilhoso, gente, muito, muito bom. Sabe, eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor por tanta bondade e misericórdia que Ele teve com a minha vida. Hoje eu quero falar sobre 9 capacidades de um ser humano, porque essa palavra foi muito comigo há muito tempo. Tudo que a gente ensina, a gente acaba aprendeu de alguém, né? Eu não sei quem foi a pessoa que pregou, onde foi eu que eu peguei, mas eu sei de uma coisa, você falou muito, muito comigo. 9 capacidades de um ser humano, porque eu era aquela pessoa, a gente tem falado tanto sobre paternidade, né? Aqui, graças a Deus. E eu era aquela pessoa que fui criada sem pai e sem mãe, né? Eu tinha pai e mãe, mas eles estavam bem distantes de mim. E eles me deram para morar com minha avó. Então, eu não tinha aquela afirmação, né? De pai, de mãe. E então eu cresci, sabe, muito insegura. Sabe, e tinha, eu sentava bem lá atrás, na minha escola. Eu sempre fui aquela que, né, o povo fazia bullying comigo. Tanto bullying que uma vez eles me pegaram e me deram um banho, né, de leite de cabra. Porque eles achavam que o meu cabelo era xenhenhen, né? Então não ia molhar. Então naquele dia eu não sabia, né? E aí eu fiquei muito, muito mal, né? E dali para frente eu tinha muita insegurança. E eu jamais imaginava, inclusive, de estar aqui diante de uma igreja que é uma igreja madura, sabe, que aprende a palavra. Aqui desse púlpito, sabe, dá uma tremedeira, porque daqui, sabe, são lançadas palavras de fé, palavras verdadeiras, palavras mesmo do Senhor, sabe, é muito forte, irmãos. Então, para estar aqui fazendo isso, só pode ser por um Deus tão bom, misericordioso mesmo. Então, com tudo isso, eu um dia fiz a minha decisão para Jesus. E aí o pastor Eibe, né, aquela alegria dele, tudo, descobriu a questão das células. Ele já tinha começado, né, uma célula, um protótipo, e não deu certo. E ele falou assim, falou para a igreja, na época tinha uns 300 membros lá em Santarém, né? E ele falou assim, gente, nós vamos fazer agora com 12. Jesus teve 12 discípulos, vamos ter 12 células na igreja. Então eu gostaria de saber quem se colocaria para ser o líder de célula, de grupo familiar. Naquela época era grupo familiar. E imagina quem que levantou a mão? Levantei a mão, sabe? E fui. E começou o treinamento e tal. E comecei a minha célula, fiz o meu primeiro banco, eu mesmo, sabe? No primeiro dia caiu todo mundo. Depois eu acertei, arrumei, fiz o banco. E aí, estou lá, o pastor Eibe nunca falou que ia nas células, né, supervisionar. E aí estou lá alegre e tudo, que as pessoas, os vizinhos vieram, estava ali alegre, no quintal da casa, na frente da casa, tudo aberto ali. De repente chega um carro, parou ali, quem era? Pastor Eibe. Gente do céu, eu tremi nas bases. Falei, para que ele vem aqui, meu Deus, né? Então aí eu aguentei firme, né? Fiz aquela célula, aquela reunião, sabe? E depois ele soube disso, conta aí para todo mundo, né? Que ele fez essa supervisão e a mulher quase morreu. E essa mulher era eu. Quase morri. Aí um dia eu estou lá numa reunião de líderes e aí de repente o céu se abriu. Eu tive uma visão muito grande. Assim, quem sabe lá o Shalom, né? Tem o rio, o pastor Michel já viu com a pastora Fran. Tem o rio. E aí eu vi bem claro uma grande mesa e muitos homens
mulheres também, e eu lá no meio. E eu falei, meu Deus, que é isso, né? E depois, então, um dia o pastor Eibe veio e disse, olha, irmã Raimunda, a senhora vai ser ordenada pastora. Gente do céu, sabe? Eu fiquei, meu Deus, como tem tanta gente na igreja e de repente eu sou escolhida para ser pastora ordenada da igreja? Falei, meu Deus, não. Gente, se Deus pôde fazer isso comigo, para a minha vida, sabe que eu sou uma das menores. Imagina com você. Nós estamos aqui falando para líderes. E essas capacidades que Deus colocou dentro do ser humano, Ele dá essa capacidade para qualquer pessoa, para que possa fazer o trabalho que Ele precisa que seja feito, para o propósito que Ele chamou. Então nós vamos começar com algo que parece que não tem nada a ver, mas eu creio que quando Deus fala, Ele capacita e Ele consegue resolver as coisas, né? Então o Espírito Santo é contigo agora. Lucas 10, 38, 42, fala assim, e eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz, não é isso não, é 10, gente, é 10, 38, 42, que está falando sobre a Marta, o Lázaro e a Maria. E está ali, né? Indo ele de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se sentada aos pés do Senhor e a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, nessa casa onde Jesus foi, tinham 3 pessoas, né? Vocês sabem, né? Se alguém quiser se aprofundar mais, né? Eu não vou colocar aqui por causa do tempo, mas João 12, 1, 3 vai falar sobre o Lázaro que morava lá também. João 11 vai contar a história do Lázaro. Mas agora nós temos 3 pessoas. E agora eu quero convidar a pastor de Guaratuba a entrar por 3 portas. Entrar pela porta daqui, uma porta dali e uma porta dali. Vamos entrar com Jesus para ver essa igreja? Olha só. Digamos que a gente entra de lá com Jesus. E a gente encontra quem? A primeira pessoa aqui? Marta. Marta abençoada, faz trabalho e se ajeita e arruma. Quem são essas pessoas na igreja? Essas pessoas são pastores, né? São os líderes, são a atmosfera. Quanto mais ou menos nós temos de porcentagem? Aqui nós temos mais ou menos 600 pessoas, não é? Mais ou menos todas as pessoas da igreja. Então, digamos que a gente tenha 20% dessas pessoas, né? Entre líderes, esposas e pessoas que trabalham na atmosfera, isso e aquilo. Aí a gente entra da outra porta com Jesus para ver a igreja e encontramos Maria. Maria adorando, Maria, sabe, louvando o Senhor, Maria, né, trazendo aquela bênção, o incenso e tal. Vamos olhar quem são essas pessoas? Talvez seriam o louvor, né? O louvor ali,
as pessoas que estão fazendo trabalho de adoração, a intercessão, aleluia. Quanto mais ou menos temos de pessoas? Será que temos 10% dessas pessoas? Talvez tenha 10%, né? Aí a gente entra do outro lado, com Jesus. E quem que a gente encontra? O Lázaro. Gente, nem nessa passagem não se fala do Lázaro. Será que o que aconteceu com Lázaro, gente? Se ele morava ali, ele sabia que Jesus ia estar ali, e cadê o Lázaro? Talvez esse Lázaro esteja só observando. A gente não vê Lázaro fazer nada, falar nada sobre ele, só a Maria e a Marta. Sabe, eu vi um dito há muito tempo atrás que dizia assim: dentro de cada pessoa tem o bom, o lado bom e o lado mau. Então, o maior desafio, o grande desafio é fazer essa pessoa usar seu lado bom. E aí, então, Marta, Maria, agora tem que fazer o Lázaro cooperar. O que Deus quer falar conosco a respeito disso? Deus quer trazer um equilíbrio na igreja. Olha só, essa igreja é um pouco madura. É bem mais madura do que algumas igrejas. E olha que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ir em várias igrejas. E aqui, digamos que a gente, nessa minha continha aqui, tenha 30% de Maria e Marta. E o resto? Cadê os Lázaros? Sabe qual que é seu maior desafio e o meu? A gente fazer esses Lázaros também cooperarem, trabalharem. Aí nós vamos ganhar Guaratuba para Jesus. De verdade. Sabe o que o Lázaro talvez está falando? Eu não tenho capacidade de pregar. Eu sou muito... eu tenho que ficar na minha, talvez igual como eu era antes, né? Sem afirmação, sem nada. Talvez esteja ali só observando. Eu não tenho capacidade de ser como Maria, nem capacidade como Marta. Deixa a Marta fazer, deixa a Marta trabalhar, deixa a Maria trabalhar. Eu vou ficar quietinha aqui no meu cantinho. Como ser um líder de célula? Como cantar uma música para Deus? Como ser alguém da intercessão? Não, para mim não dá. Eu não tenho capacidade alguma. Por isso que eu disse que isso falou muito comigo sobre essas 9 capacidades de um ser humano. Olha só, número 9 é um número de plenitude na numerologia da Bíblia, né? Número 9 é plenitude, completo e tal. A gente tem por aí o Nine, né? Mas número 9, então, é completo. O ser humano, Deus fez completo. E aí, então, a gente vai ver essas 9 capacidades. Todos capacitados para fazer a obra. 2 desses são físicos, né, que Deus colocou dentro do homem, e são físicos. Quais são esses 2? Primeiro, procriar. Quem duvida que o homem tem essa capacidade? Procriar. Acho que ninguém duvida, né? O homem, 8 bilhões de pessoas no mundo, gente. É muito. Então o homem levou muito a sério isso. Só que Deus não está falando só no lado físico. Deus está falando também no lado espiritual. Sabe que muitas vezes a gente até quer um crescimento, mas a gente não se multiplica. A gente até cresce a nossa célula, a gente cresce nosso ministério, mas a gente não se multiplica. Porque se a Marta se multiplicasse, ela não fica sozinha trabalhando. Se a Maria se multiplicar,
ela não fica só ela louvando. Ela tem que fazer os Lázaros cooperarem. Nós como igreja temos que levar essas pessoas que vêm aqui, recebem a palavra, mas não conseguem também agir. É muito pouco, 30% de pessoas trabalhando. Cadê os 70%? É muita gente. Nós precisamos ganhar Guaratuba, Paraná e o mundo para Jesus, sabe? Então muitas vezes eu pensei que eu não tinha capacidade para nada, mas quando eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus, e quando de repente Ele me pede para fazer alguma coisa, eu vou fazer. Primeiro porque Ele me capacitou, e segundo, movido pelo amor que Ele demonstrou por mim, morrendo ali na cruz do Calvário. Eu vou fazer o que Ele quer. Aleluia, glória a Deus. Então procriar não é só físico, é espiritual também. A outro é trabalhar, né? Na Êxodo 20, capítulo 20, versículo 9, ele está falando sobre trabalhar. Inclusive 1 Tessalonicenses 3,10 diz que quem não trabalha não come, né? Então Deus quer que a gente trabalhe sim. Ele chamou a Marta ali, mas não é que a Marta não devia fazer. Só que o que Ele falou que era mais importante? A intimidade. Ele falou, Maria tinha escolhido o melhor, que era ficar ali, olhando Ele, ouvindo Ele, sentindo Ele, sabe, adorando Ele. É isso que é o mais importante. Mas Ele quer sim que a gente trabalhe, que a gente cresça, que a gente procrie. Ele colocou isso dentro de nós. Essa capacitação Ele colocou dentro do nosso coração e da nossa vida. Então, depois nós temos 3 que são da alma. E aí a gente vai ver que Deus colocou dentro de nós emoção. Imagine que se a gente fosse igual um zumbi, né? Que andava pela rua sem nenhuma emoção. A pastora estava falando aqui domingo, né, a respeito disso. Que palavra, não é? Então, a gente andando pela rua assim, sem nenhuma emoção. Você vê alguém chorando, alguém com fome, alguém deitado, mas você não sente nada. Imagina que seria isso, né? Seria muito ruim. Por isso que Deus Ele colocou a emoção. E Mateus 22, 37 fala sobre amar o Senhor teu Deus. Então isso fala de nós termos emoção, de nós amarmos as pessoas. Sem isso, como é que a gente vai aguentar as ínguas da vida, né? Como é que você iria aguentar a mim, não é? Como você aguentaria seu esposo, sua esposa? Seria difícil, mas Deus, Ele já sabia que isso seria difícil. Por isso Ele colocou a emoção dentro de nós, para que a gente possa ver a outra pessoa, sentir a dor da outra pessoa, sentir vontade de ajudar, né? Então sentir alegria, conhecimento, né? O outro da alma é conhecimento, conhecer, é a nossa mente, sabe? E conhecereis a verdade. A gente ouviu isso muito, né? João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então isso acontece através da nossa mente, do nosso conhecimento. Nós podemos nos aprofundar. Deus colocou essa capacitação em nós. Então você não pode dizer que você não sabe, que você não pode fazer porque você não sabe.
você pode conhecer, você tem essa mente que Deus te deu, né? A terceira é crer. Essa vontade que você tem de acreditar em alguém, sabe? Uma vontade tão forte que você tem. E João 3,16 diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Então, Ele deu essa capacitação para você crer nele, para você ter essa fé. Então, você não pode dizer: ai, eu não consigo porque não tenho fé. Ai, eu não consigo porque eu acho que não vai dar certo. Não, Deus já capacitou você para isso. Querido irmão, diga isso para o seu irmão que está do seu lado. Deus já te capacitou para isso, meu irmão. Aleluia. E aí eu vou me ater mais nessas 4 que são espirituais. Deus colocou dentro de você poder, aleluia, habilidades, sabe, para ministrar. Você vai falar: não, eu não, de jeito nenhum, não consigo, não posso. Esse palavreado não é mais o seu dicionário. Agora é: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Aleluia, minha célula vai crescer, minha célula vai multiplicar, sabe, vai ser grande, as pessoas vão ser maduras, vão ter novo líder, vão ter nova casa, vai acontecer em nome de Jesus, porque Deus tem colocado o poder dele dentro de mim. Aleluia. Sabe, recebereis poder, Atos 8, né? Recebereis poder ao descer sobre vós, o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo tem poder, meus irmãos. Ele tem poder para mudar, sabe, para transformar qualquer circunstância. Ele também nos deu autoridade. Ele deu uma autoridade que é uma responsabilidade para governar. Ele deu, inclusive, muita gente que ainda não tem o Espírito Santo de Deus, tem essa autoridade. Deus colocou dentro de nós isso, sabe? Para que a gente possa governar. Senão, como seria o pai dentro da casa, a mãe ali? Como seria a professora, a diretora na escola? É Ele que dá essa autoridade. Romanos 13:1-8 fala que toda alma seja sujeita à autoridade. É Ele que dá as autoridades, é Ele que coloca essas pessoas. Mas por quê? Porque Ele capacitou o homem. Ele capacitou para que esse homem possa ser uma autoridade. Sabe, às vezes a pessoa está deixando a sua autoridade para outra pessoa. Quanto marido tem deixado sua autoridade para a esposa, para um filho, e não assume aquilo que já tem dentro dele, que Deus colocou. Não consegue dominar o seu life. Não consegue. Tem pessoas que vai no life e, sabe, faz aquele auê. E fala, e faz, e faz, e faz. E você fica lá olhando. Mas Deus colocou dentro de você autoridade. Tenha a autoridade de Deus, para com bagunça. Você precisa parar. Às vezes é o filho que está fazendo isso dentro do lar. E às vezes você, servo de Deus, perde essa autoridade para os filhos. Os filhos mandam mais na casa do que você. Não é certo isso. Deus colocou dentro de nós essa capacitação de autoridade para que nós pudéssemos fazer isso dentro do nosso lar, dentro da escola, né? Em todos os lugares aonde formos, Deus tem colocado isso.
Também Deus tem colocado dentro de nós a santidade, que é o caráter de Deus. Agora já que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, Ele colocou dentro de nós essa santidade. O caráter dele vive dentro de nós. E muitas vezes você diz assim: mas eu não posso vencer, eu não consigo ser santo. Consegue sim. Muitas vezes você diz assim, né? O pastor Lucas dizia isso muito. Ele falava assim: o povo fica falando que a carne é fraca, por isso que não dá conta de vencer o pecado, não consegue ser santo, porque a carne é fraca. Ele falou: não, se a carne fosse fraca, ela estava perdendo para o Espírito, porque o Espírito seria forte. E se o Espírito não está sendo forte, então a carne está sendo forte, né? Então ele dizia: dentro de nós tem 2 cachorros, um cachorro branco e um cachorro preto. Então, para aquele que a gente der mais alimento, esse vai ganhar a luta. O cachorro branco é o Espírito Santo de Deus. Se a gente der mais alimento, que é a palavra, que é estar com os irmãos, que é para estar em comunhão, para estar no life, para estar buscando o Senhor, ter o tempo sozinho com Deus, estar junto com o Senhor sempre, meditando dia e noite nessa palavra, né? Então a gente vai deixar o Espírito Santo vencer toda a luta. Mas se nós dermos mais alimento para o cachorro preto, quantas vezes você come durante o dia? Toma café, lanche, almoço, lanche da tarde, janta, pizza. Ei, aleluia, né? Graças a Deus que o Senhor nos deu essa graça. Aí eu te pergunto, espiritual, como é que fica? 10 minutinhos, lê uma palavra, Senhor, obrigado, amém, o dia todo. Aí fica segunda, terça, vem para cá, pega um pouquinho. Quarta-feira, pouquinho, 5 minutos, 10 minutos. Passa quarta, quinta vai no live, um pouquinho também. Sábado não tem nada. Domingo vem algum culto por ali, ainda pensando em muita coisa. Quanto está alimentando o Espírito? Olha a diferença se colocarmos na balança o Espírito e a carne. A carne está comendo todo dia 4, 5 refeições, enquanto o Espírito, por semana, umas 7 vezes. Olha a diferença, meus irmãos. Quem é que vai ganhar essa luta? Em nome de Jesus, não tem ninguém que faça assim, né? Todo mundo está ali ouvindo a pregação, né? Todo mundo está tirando tempo sozinho com Deus. Maravilhoso, né? E aí com certeza será santo. Amém? Cadê os santos dessa casa? Aleluia! Uhul! Somos santos, né? Temos o caráter do Senhor morando dentro de nós. Aleluia! A outra capacidade é louvor e adoração. E aqui, irmãos, fala de relacionamento. Aí a gente volta lá para a casa da Marta, da Maria e do Lázaro, né? E aí a gente olha para Maria, e aí Jesus fala: olha, a Maria escolheu a melhor parte. Isso aí não será tirado dela. É aquela pessoa que está ali adorando, que está ali buscando, sabe? Tendo esse relacionamento com o Senhor. Mas será que a Marta não pode ter? Claro que sim. Será que o Lázaro pode ter essa intimidade com o Senhor? Claro que sim.
todos devem ter essa intimidade com o Senhor. O pastor tem falado muito aqui, né? Está dizendo para ele pregar aqui na frente dele, a pastora aqui, né? Alex, David, só fera, né? Thaís, meu Deus do céu, né? Então, sabe, essas pessoas têm falado tanta coisa boa sobre a gente buscar ao Senhor e sobre paternidade. E às vezes até que a gente ouve, mas a gente ainda não tomou o lugar de filho de verdade. Não tomou. Sabe quando a gente vê que a gente não tomou ainda? A gente não tem essa intimidade com o Senhor. Uma criança pequenininha, ela chega com o pai, ela não tem vergonha. Ela fala de tudo, ela faz tudo, ela corre, né? Quem tem filho pequeno aqui sabe como é que é. Ela não tem acanhamento, né? Não sei se vocês falam essa palavra aqui no Pará, de falar muito, né? De ser acanhado, né? De ter vergonha, sabe? Entra na casa do pai como um servo, como um escravo, sabe? Não tem atitude de filho. E isso é uma outra pregação, né? Mas o que estamos falando aqui é de ter intimidade, relacionamento com Deus. Sabe, muita palavra está sendo colocada aqui de paternidade. Mas muito de nós não temos ainda recebido de verdade essa paternidade. Sabe, porque se nós somos realmente filhos, nós vamos cuidar do reino do nosso Pai. Se nós somos verdadeiros herdeiros, nós vamos cuidar das coisas do reino do Pai, porque é nosso também. Sabe, buscar as pessoas, cuidar delas, ver no live quem está faltando, por que está faltando, né? Pastor David estava hoje falando com a gente ali. A gente vai fazer, porque é nosso, é do reino, é do nosso Pai. Eu não sou um escravo, eu sou filha, né? E essa intimidade a gente tem que ter, né, para com o nosso Pai. Somente ao Senhor adorarás e somente a Ele prestarás culto. Quantas vezes nós estamos fazendo isso com outra pessoa? Muitas vezes nós temos intimidade com outra pessoa muito maior do que com o nosso Pai. Muitas vezes a gente conversa as coisas com outras pessoas que a gente não tem coragem de falar com Deus. E Deus, Ele vê todas as coisas. Ele quer conversar com a gente. Ele quer ouvir. Sabe, esses dias eu fiz alguma coisa assim. Passei 3 dias fazendo isso. E foi muito bom. Eu sempre faço isso, assim, porque no meu encontro com Deus, tempos atrás... dinossauro. Aí eu fui de manhã, e você sabe, eu encontro aquela coisa, e eu falei assim para o Espírito Santo, Espírito Santo, venha tomar café comigo. Meu Deus, gente, você não sabe o que aconteceu. E esses dias, novamente, eu fui levada a fazer isso, sabe? Eu coloquei, né, 2 xícaras, fiz o café, botei, fiz a crepioca, que o povo chama aqui, né? Fiz uma para mim, fiz para o Espírito Santo, coloquei os garfos, coloquei as coisas, né? Puxei a cadeira. Gente, foi tremendo, você não pode imaginar o que aconteceu aquela manhã. Sabe, foi tão bom, tão poderoso. Fiz 3 dias isso. E cada vez que eu vou almoçar ou tomar café, qualquer coisa, eu convido o Espírito Santo. Espírito Santo, vamos almoçar. Espírito Santo, vem tomar café comigo. Espírito Santo, isso aí é uma coisa que eu, desde aquele encontro, venho falando, né? E foi muito bom. Sabe, se você quiser, não é só eu,
Sabe, porque Deus não tem filho predileto, Ele não faz acepção de pessoas, né? Ele não faz, Ele ama todos nós. Ele quer ter essas experiências com todos nós. Sabe, é você que está aqui, está sendo chamado para ser um líder. Não é à toa, eu estou aqui à toa, eu vim porque me convidaram, não, Deus te chamou para você ser um líder, mas você precisa ter o coração dele, essas 9 capacidades que Ele já colocou dentro de você. Não tenha medo de, eu não posso, aquilo que eu já tenho falado aqui. Não, sabe, o Senhor, Ele chama, Ele capacita. Ele chama, Ele capacita. Então, querido, tenha essa ousadia, tenha essa intrepidez. Nós somos como o leão é intrépido, ele não tem medo, e cada um de nós somos assim. Nós somos como o leão, como leoa, que não tem medo, que o Senhor chama, a gente vai. É o Senhor que está na frente, a gente vai. Sabe que Ele vai resolver a coisa, né? Sabe que Ele vai fazer o que tem que ser feito. Nós estamos vivendo uns dias difíceis, complicados, vai apertar mais, vai ser mais difícil, irmãos, não vem brincadeirinha por aí não. Por isso nós precisamos nos preparar desde agora. É por isso que hoje você está ouvindo, não é a minha voz, é a voz do Espírito Santo de Deus que está falando com você. Já coloquei 9 capacidades dentro de você, para você ser aquilo que eu quero que você seja. Eu quero que você seja essa pessoa que vai ganhar o seu bairro para Jesus. Eu quero que você seja essa pessoa que vai ganhar Guaratuba para Jesus. Eu quero que você saia, sim, você vai sair daqui para ganhar pessoas no Paraná. Você vai sair daqui para ganhar pessoas fora. Não tenha medo, não tenha medo de quem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Não fique com medo, seja intrépido como o leão, seja forte como seus pastores. Sabe, eles começaram esse trabalho aqui, eles começaram e estão indo em frente, são corajosos. Sabe, eu conheci há alguns anos já, né, esses pastores. E eu vi a coragem que eles têm, sabe, de começar o trabalho, de fazer, de ir, de ajudar pessoas. Acontece problemas e eles estão ali na frente, acontece coisas e eles estão ali na frente. Aí, cai um pouco e levanta, e se ajoelha um pouco e levanta. Meu Deus, eles estão sempre na frente. Essa igreja está crescendo, sabe, e muitas vezes a gente não tem pego isso como eles têm pego. É isso que Deus está falando para nós agora. Marta, Maria, quem é você? Ajuda esses Lázaros a ressuscitar. Ressuscita um Lázaro que está aí do seu lado. 70% mais ou menos de pessoas que não estão fazendo nada. Lembra do desafio? Nosso desafio é fazer os Lázaros ressuscitarem, ajudar a trabalhar, ajudar na igreja, a prosperar. Sabe, Deus tem colocado, não só no coração da Maria e da Marta, mas no coração do Lázaro também, a capacitação. Todas essas que nós temos, eles também têm. Ele não deixa ninguém falar, eu não posso, eu não consigo. Não, em nome de Jesus. Nosso Deus é tão poderoso, nosso Deus é forte, nosso Deus é aquele guerreiro, nosso Deus é aquele que vai na frente, sabe? O general, Ele é o comandante, é o Senhor dos exércitos. Ele marcha na frente do seu povo. Ele não deixa a gente sozinho. Ele jamais nos abandonará. Ele nos levará por onde
onde nós formos, pelos becos, por onde nós entrarmos, o Senhor está conosco. Não vamos temer, não tememos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Não é porque você é uma mulher frágil no seu corpo, que por dentro de você não tem uma leoa gritando ali, rugindo. Não é porque você é um homem magrinho, que não tem dentro de você um leão, um intrépido. Nosso Deus é grande e poderoso. Nosso Deus é tremendo. Nosso Deus faz coisas que ninguém pode entender. Sabe, quando Deus mostrou para o povo de Israel o seu poder, sabe, meu Deus, quando Moisés subiu o monte e o povo estava embaixo, o povo era para subir também, mas o povo temeu, porque quando viu o fogo e viu toda a glória de Deus, eles ficaram com medo, falaram: não, Moisés, fala conosco, deixa Deus falar contigo, sabe? Temeram, porque o nosso Deus é fogo consumidor, é poderoso nas batalhas. Sabe, é aquele mesmo Deus que fez tudo ali no Egito, que lançou aquelas pragas, que abriu o mar vermelho, sabe, que era uma nuvem durante o dia, né, cobrindo o povo, e à noite a coluna de fogo. É esse mesmo Deus, é esse Deus que está dentro de nós, é esse Deus que nos capacita, é esse Deus que nos chama, é esse Deus que te prospera. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Todo-Poderoso. É isso, sabe, tudo que eu falei é o que Deus quer para a nossa vida. Ele quer equilibrar a igreja. Ele não quer só Martas trabalhando, sem intimidade. Também Ele não quer só Maria parada. Tem coisas a fazer. E Ele também não quer só Lázaro observando. Às vezes o Lázaro está observando e só criticando. São às vezes as pessoas que vêm trazer trabalho. Mas quando a gente faz o Lázaro trabalhar, ele deixa de ser um trabalho para nós. Ele vai trabalhar pela igreja, pelo Senhor. Tem que gerar num Lázaro essa fome de Deus, esse desejo de servir o Senhor, esse desejo de buscar o Senhor com todas as suas forças. A nossa liderança é assim. Quando eu converti, meu pastor, primeiro pastor, foi o pastor Timóteo, irmão do pastor Eibe. E ele era bem magrinho, e o cabelo dele bem ralo, né? E ele tinha uma moto daquela tipo Vespa, azulzinha. E aquele homem era incansável, nunca vi. Sabe, de manhã ele passava cedo para a igreja, para a oração. O cabelinho dele vinha voando no vento. Meio-dia de novo, 6 horas da tarde de novo. Ia de casa em casa, sabe, dos irmãos. E também ia falar de Jesus para as pessoas. Ele era incansável. Todos os momentos ele estava ali buscando o Senhor. Então, gente, eu não consigo esquecer aquelas pregações de garra, sabe? De leão, de intrepidez. Eram palavras que desde cedo eu comecei a ouvir. E ali, quando eu converti, eu comecei a melhorar a situação que eu tinha, que eu falei para vocês, né? Muito insegura, muito insegura. Lembro nossa primeira reunião lá de Nova Criatura,
né? Não era bonitinho igual está ali no livrinho já. Não, não era assim. Mas era nova criatura. E aí, ele ensinando para nós a palavra. E aí, de repente, ele fechava os olhos e falava assim: irmã fulana, ore. E ele fechava os olhos. Quando ele me chamou para uma vez, né? Eu fiquei, sabe, queria fazer assim, sabe, mas não tinha jeito, ele estava de olho fechado. E todo mundo esperando a oração, né? Então tinha que orar, né? Tinha que orar. Então ele foi levando a gente a ser assim, sabe? Todo mundo ia batizar, todo mundo tinha que dar testemunho. Primeira vez que eu fui dar testemunho, gente, eu tremia, mas perna tremia, atrás, seguro aqui no púlpito, dando o meu testemunho. Mas ele ensinou a gente, sabe, a ser intrépido como um leão, sabe, a buscar o Senhor, a ter essa vontade, ter esse desejo de trabalhar para o Senhor. Ele dizia que a liberdade ia ser ganha para Jesus, toda aquela liberdade realmente, gente. Depois tinha célula, né? Depois passou de grupo familiar para célula, e agora life, né? Mas aí tinha as células, era quase quintal, tinha uma célula na frente da outra casa, já tinha outra célula na outra lá também, e encheu tudinho, sabe? Quando começava a cantar, era uma santa loucura. Teve um tempo que a gente até combinava as músicas para cantar, para ser igual, né? Porque um cantava aqui, o outro bem aqui já estava cantando. Meu Deus, era uma santa loucura. E depois a gente começou com aquela coisa de fogos, né? Lá, todas as lives, né? Tinha um dia lá que a gente fazia a nossa festa. Gente, toda a célula soltava fogos, né? E aí, gente, era uma loucura, né? Eu acho que alguns viram de cima lá do morro, né? Via na cidade inteira, assim. Gente, fogos. Uma coisa de louco, sabe? Mas a nossa liderança é assim, né? O pastor Eibe, eu lembro do pastor Eibe dizendo, essa grande multidão aqui, tinha 300 pessoas, né? E depois, gente, foi uma santa loucura, entrava gente, saía gente, 7 cultos de celebração, 7 cultos de celebração, gente. Era incrível, mas eles são assim, nossa liderança. Então cada um de nós tem que ser assim também, né? Os pastores falam muito sobre isso, da gente também pegar o bastão, né? Quando a gente fez o EDD, a gente pegar o bastão do outro e passando, porque eles vão ficando, né? Já foi o pastor Melvin, já foi a pastora Catarina, já foi o pastor Lucas. Ainda tem uns aí, mas nós temos que pegar, nós brasileiros muito mais ainda, porque a raiz deles é americana, eles são americanos, mas eles amam o Brasil, olha, muito mais do que às vezes o próprio brasileiro. Eu lembro do caixão do pastor Lucas, né, morto lá, e alguém, não sei quem trouxe uma bandeirinha pequena do Brasil, e colocou no peito dele lá. Sabe, aquilo me chamou tanta atenção, sabe? Falei, meu Deus, realmente, ele era um verdadeiro brasileiro. Um verdadeiro brasileiro. Deixou tudo nos Estados Unidos para vir para cá. Gente, o povo dos Estados Unidos não entendia. Eu fui professora de português muitos anos, né, para os americanos. E eles falavam assim, aqui no Brasil tudo é duro. Não sei como, né, o pessoal está aqui. Porque tudo é duro, lá tudo é carpetado, sabe? As paredes tudo revestidas, tudo bem legal. E aqui tudo é duro, eles falavam, sabe? Até uma coisa simples, era papel higiênico. De lá do Pará, eles achavam um absurdo aquele papel que não era absorvente, sabe? Que não absorvia quase nada. Então, todas as coisas são muito diferentes do que é nos Estados Unidos. Por exemplo, lá eles não veem pé, cabeça de coisas, né? Lá no Pará, pé de galinha, cabeça, tudo junto, né? Asa, não sei o quê. Deles é tudo no filé.
né? Conversando com eles, ele falou, nossa, aqui ele tem isso assim, sabe? Não, lá nos Estados Unidos tudo é no filé, sabe? E aí, imagina eles saírem lá dos Estados Unidos para vir para cá, sabe? Para falar de Jesus para nós. Gente, eu não consigo, sabe? Eu sou paz a vida inteira. Eu nunca vou deixar a minha igreja. E aconteça o que aconteceu. Já aconteceu muitas coisinhas. Mas sabe, por amor àquelas pessoas, por amor àqueles queridos que deram a vida deles, sabe? Muitos já foram, né? Mas se gastaram e se deixam gastar pelo amor do Senhor. Sabe, amor, aquilo ali, não tem outra coisa que a gente possa dizer que seja. Só pode ser amor e amor ágape. Só pode ser amor e amor de Deus. Porque outra forma não é, gente. Deixar os Estados Unidos um lugar todo top para ir morar naquela quentura lá em Santarém, no Pará. Andar nos ribeirinhos, né? A pastora Rebeca, às vezes entrava com as pernas dela na lama. A gente brincava dizendo que era meia Kendall, né? Era lama, irmãos, a perna ia até lá embaixo de lama, né? Mosquito, que a gente lá chama carapanã, né? Meu Deus, um montão assim, né? E a gente saía para dormir mais fora, assim, no barco. Mas, queridos, era essa palavra que eu queria trazer para vocês, sabe? O Senhor quer nos equilibrar, sabe? Toda a igreja do Senhor deve ser assim, cheia do poder de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou chorona. Eu glorifico a Deus por essa igreja.